Potências infinitas, Cris aqui do canal Inspirações para Ser. Bom, eu perdi a minha avó agora, dia 20. Perdi não, né, gente? Nós sabemos, quem está me acompanhando aqui sabe que eu penso bem diferente. Chorei, minha avó foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, assim como meu avô, minha família como um todo. E claro que a Cris tem a família perfeita? Não, eu não tenho uma família perfeita. Até porque nós sabemos que os nossos desafios maiores são dentro da nossa família. Na nossa família é onde nós encontramos os nossos maiores desafios, é onde nós passamos, é onde a gente consegue lidar melhor com as nossas frustrações, com os nossos medos, com os nossos sentimentos, com a nossa evolução. É dentro da nossa família. Então, eu não ia fazer esse vídeo e, na verdade, eu ia postar outro vídeo. Então, só para vocês entenderem, eu vou gravando vários vídeos conforme vem vindo as coisas na minha cabeça. Porque eu já falei para vocês que isso para mim é uma missão. É um propósito. Não vou nem chamar de missão, né? Que eu acho... é do meu ser. Vamos falar assim, é do meu ser. E eu fugi muito tempo disso. Por vergonha, por medo, gente, porque hoje no mundo não existem outros sentimentos a não ser o medo, que é o lado escuro, e a não ser o amor, que é onde traz a luz para todos nós. Então não existem outros sentimentos. Quando você trabalha o amor, você perde o medo. Quando você tem medo, vem tudo junto. Quando você julga é porque você tem medo. Quando você foge de alguma coisa é porque você tem medo. Então o medo é um dos maiores sentimentos negativos do mundo. E na verdade existem somente dois sentimentos ou emoções: medo e amor, tá? Não fiquem apegados a outros. O medo traz uma série de situações na nossa vida que a gente chama de outras coisas, mas tudo é a partir do medo que nós fazemos coisas negativas, pensamos coisas negativas. É tudo a partir do medo. O medo, ele trava totalmente a nossa vida, o nosso sucesso, a nossa prosperidade, a nossa abundância. Então, eu estava em Londrina, eu fui pro velório da minha avó, e de repente, no dia 26, me deu vontade de escrever. Eu sempre escrevi muito na minha vida, mas depois de um tempo eu parei de escrever. E outro dia, eu, fuçando nas minhas coisas aqui, peguei algumas coisas e falei, nossa, como eu escrevia bem, né? Pra mim, hoje, olhando lá atrás. E aí eu coloquei assim, né? Neste Natal, eu ouvi tantas coisas que me fizeram fazer este vídeo. Na verdade, hoje eu nem ia gravar, mas veio na minha mente gravar este vídeo para vocês. Então, aí eu coloquei. Eu ouvi, por exemplo, que o Natal não é mais o mesmo. Não é mais a mesma coisa, porque as pessoas perderam muitos entes queridos. Ouvi também que o Natal é comercial. É também uma data como outra qualquer. Também ouvi da minha filha, quando eu recebi a notícia da minha avó. Mamãe, o Natal agora será uma data triste, porque vamos sempre lembrar da Bisa no Natal. Aí eu falei assim, é aí que você se engana, minha filha. Porque no Natal, para mim, é uma data especial. E eu não sou muito de me apegar às datas, gente. Eu não sei data de aniversário. Eu, malemar, às vezes,
eu esqueço a idade que eu tenho. Às vezes eu tenho que pensar o ano que eu nasci. Então, assim, é só em formulários mesmo que as pessoas perguntam, mas às vezes eu tenho que pensar. Então, eu não me apego muito a datas. E eu falei pra ela, filha, como a mamãe não se apega muito a datas, então pra mim vai ser uma data importante. Por quê? A Bisa faleceu no Natal. Eu não vou esquecer. Então, pra mim vai ser uma alegria lembrar disso. Não vai ser triste. Então é isso que a gente tem que lembrar, gente. O Natal pode não ser mais o mesmo para você, mas com certeza você pode ter natais melhores. Pensar como que você quer o seu próximo Natal. Ter uma perspectiva melhor. Aí eu coloquei aqui, né? E aí, o que você pensa do Natal? Como foi o seu Natal? E aí eu coloquei aqui, eu vou colocar a minha experiência de Natal. E é por isso que eu amo Natal. Final de ano para mim é uma data muito alegre. Eu posso às vezes até nem transparecer para as pessoas que estão comigo, mas dentro de mim eu lembro dos momentos da minha infância. Muito, porque eu passei o Natal assim, eu lembro, a minha família toda, eu sempre tive um tio muito querido que também faleceu agora há pouco tempo, em outubro de 2023, e ele sempre foi muito querido, ele sempre unia muita família, então ele era daqui de São Paulo, eu também agora sou de São Paulo, vim pra cá faz uns 20 anos mais ou menos, então ele pegava o carro, antigamente podia encher o carro de gente, né? Não sei se é da época de vocês, mas antigamente era assim. Enchia o carro, não tinha tanto policial, era proibido, mas não tinha tanto policial, essas coisas, mas enchia o carro e ia todo mundo para Londrina, então eles chegavam de madrugada, tipo 3, 4 horas da manhã, porque meu tio sempre gostou de dirigir à noite. Então ele vinha e eu acordava com aquele auê na casa, aquela confusão, aquela, né, de alegria que o tio tinha vindo. E ele era o filho querido da minha avó e do meu avô. Então era sempre tudo muito alegre. Minhas primas também, né, minha tia. Eu sempre com né, gente, que eu corto em todos os vídeos, mas esse vídeo eu não vou cortar. Então, fica aí. Não sei até que horas você vai assistir, mas é a minha história. E aí, era uma coisa muito feliz, muito alegre. Então, pra mim, o Natal, por mais que falem que é uma data uma data comercial, é uma data como outra qualquer, pra mim o Natal sempre vai ser Natal. E eu quero levar isso, eu tento fazer isso na minha vida sempre. Então sempre quando eu penso na família que é tudo afastado, né? Eu lembro que nós éramos unidos. Eu lembro até de uma foto que tirou todo mundo lá em casa, sabe? Que eram só no Natal mesmo que se reunia, porque não tinha dinheiro suficiente para todo mundo ir o tempo todo e fazer aquela comilança toda, né? Então eu sempre gostei do Natal e eu acho que para mim o Natal é uma data especial de reunião de família. Então eu acho que a gente precisa levar o Natal para o resto do ano. Eu acho que tem um outro vídeo que vai sair, não sei se já saiu, mas eu falo sobre isso, que a gente precisa levar o Natal para o ano inteiro. Né? O Natal é renascimento, é ressurreição, é vida, uma nova vida, é um novo recomeço. Então, para mim, o Natal é isso. Aí, eu coloquei aqui também, né? Aí eu coloquei aqui também, mas Cris, meus natais não foram assim como o seu, alegres, felizes. Eu passei natais muito sofridos, muito angustiantes, muito... Mas que tal você ter uma perspectiva nova? De alegria, de amor, de compaixão, de felicidade. Eu tenho certeza que teu próximo Natal
ou mesmo o teu amanhã será muito melhor. Pensando assim. Aí eu coloquei, tente lembrar de algo bom da sua vida e traga para o Natal. Traga para essa data festiva. Ainda continuei colocando, se você não teve, né? Aí coloca, como você gostaria que fosse o seu Natal? Se não foi bom no passado, ressignifique aquele Natal. Eu não tinha comida, eu não tinha um brinquedo, eu não tinha um presente, era tudo horrível, minha família sempre brigava. E que tal você pensar assim? Como eu gostaria que tivesse sido meus natais passados? Eu gostaria que tivesse uma mesa farta. Eu gostaria que meus natais tivessem sido com muitos presentes, uma árvore linda, a família toda reunida, toda feliz, toda alegre. Imagine isso. Isto é você ressignificar o teu passado. É só isso. É simples, gente. Vocês não precisam, o poder está dentro de vocês não precisam fazer nada. Além de como eu gostaria que tivesse sido o meu Natal. Ou como eu gostaria que tivesse sido a minha família. E aí, isto é uma técnica de ressignificação. Mas faça e você vai ver como daqui para frente tudo vai mudar. Se você não ressignificar o teu passado, você não vai ter uma vida feliz e alegre. Ressignificar também significa perdoar. E não é perdoar aos outros, é perdoar a você. Primeira coisa, você. Porque muitas vezes a gente não se perdoa, a gente se culpa por algo que a gente não tinha poder naquela época, no passado. Certo? Então fica aí a dica. Senão esse vídeo vai ficar muito comprido aqui. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre essa ressignificação. A gente pode fazer um vídeo juntos aqui, eu faço e vocês vão ter esse resultado. Aqui eu coloquei isso que eu já falei para vocês. Agora aqui eu coloquei, o Natal é comercial. Gente, claro, todas as datas são comerciais. Todas as datas são comerciais e tá tudo bem. Dia da mãe é comercial, dia do pai é comercial, a Páscoa é comercial. Então, se a gente for pensar assim, a gente não vai comemorar mais nada. Tá tudo bem ser comercial, mas o que importa é como você leva o Natal aqui dentro de você, aqui dentro no seu coração. Não importa o que a mídia fala. Não importa, olha como é lindo, olha que bom que é comercial o Natal. Você sai na rua, você vê árvores de Natal, você vê presépios, você vê o Papai Noel. Eu amo, gente, eu amo ver o Papai Noel. Adoro ver o Papai Noel. Ver tudo iluminado, é lindo. Olha que legal, se não fosse comercial, como que seria? Né? Não teria nada enfeitado, não seria legal. Aí aqui eu coloquei também, por conta das pessoas que não estão com você. Mas e os natais que você passou com as pessoas que já não estão mais com você? Não foi bom? E que tal você lembrar destes natais que você passou com ela? Como no meu caso, minha avó, eu não vou mais agora ter a minha avó nos finais do ano. Mas onde ela vai estar? No meu coração. E eu vou sempre estar lembrando dela com alegria. Tanto que eu nem queria ver minha avó no hospital. Eu vejo a minha avó com alegria. Ela era brava. Mas a minha avó, ela sempre foi alegre, desperta, vaidosa, muito alegre, muito feliz, sofreu muito. Mas eu vou lembrar do que dela? Eu vou lembrar da pessoa que ela foi e da pessoa que ela ainda é. Porque a gente sabe que isso é só uma passagem. Ela está em outro lugar. Ela não está lá morta. Eu penso assim. Então é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. Nós somos eternos. Nós somos seres eternos. Então é isso que,
quando falam, né? Que nem eu ouvi, mas não é mais o mesmo. E agora, lembre dos natais bons que vocês tiveram juntos, tá? É isso que eu falo. Então eu falei também pra vocês que a minha filha, já falei pra vocês que ela falou, né? Que a avó partiu numa data de Natal que não vai ser mais a mesma. Eu quero dizer pra vocês que agora, pra mim, no meu caso, o Natal vai ser ainda mais especial porque eu vou lembrar ainda mais da minha avó. Então, porque ela partiu numa data especial pra mim. E isso é importante para nós, né? Esta data especial. Qual é a sua data especial? Então lembre disso. Lembre somente das coisas boas que você passou com seu ente querido, que faleceu, que deixou, que partiu, que foi para uma nova vida, né? Essas coisas que a gente deve lembrar e que a gente pode lembrar, que é uma escolha a gente querer lembrar ou não. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e quero falar mais uma coisa para vocês. Todos nós partimos, deixamos essa vida numa data especial. Não é porque é Natal que é especial. Natal é especial. Não. Todos nós partimos numa data especial. Todas as datas são especiais na partida de alguém, na vida de alguém. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Potências Infinitas. Eu amo fazer aqui o que eu estou fazendo. Relutei muito por muitos anos, mas agora estou muito feliz, muito feliz. Vocês não têm ideia da minha felicidade de estar aqui compartilhando com vocês, dividindo com vocês os ensinamentos, as intuições, as mensagens que eu recebo, o que eu escrevo. Vou trazer outros vídeos assim mais, né, específicos de alguns autores que eu amo, que vocês sabem, que o Dr. Joseph Murphy, Masaharu Taniguchi, que é da Seiichi Noye, Joe Dispenza, Joe Vitale. Vou trazer algumas técnicas como essa que eu falei hoje aqui. Então, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Eu amo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.